E enquanto o pessoal vai se aquietando, eu já quero começar apresentando a vocês o livro Constrangido pelo Amor. Esse livro aqui, quando você termina de ler, você está só o bagaço da cana quebrada. Você diz, Edi, como é que você indica um livro que vai deixar você o bagaço da cana quebrada? É porque ele é tão constrangedor. Fala de alguém que entendeu o amor do Pai. E que vive por esse amor de tal maneira que não só se constrange diante desse imenso amor, mas nos constrange diante da resposta que dá ao amor de Deus. Esse é um daqueles livros que te impactam. Esse é daqueles livros que você chora, se acaba, mas também faz queimar em você algo que está no coração do Pai. Então, a gente tem ele ali na livraria e não deixe de se alimentar e se fortalecer com testemunhos de mulheres como Heidi, que está ali em Moçambique, transformando aquela nação por meio do amor de Deus exalado através da sua vida. Amém? Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor. Antes de orar, na verdade, tem uma irmã que nos visita e hoje eu cheguei e eu soube de algo bem inusitado, tá? Não solta ainda, tá, Duda? Porque não comecei ainda a palavra. Então, tem uma irmã que nos visita e foi tão inusitado. Quando eu subo aqui, Luciana fala assim, Edi, tem uma irmã que está visitando que Deus mostrou a ela a fachada da Zoe. Algo assim, porque estava meio corrida aí, pode ser que eu não seja tão precisa na informação. Mas Deus mostrou a ela a fachada, Deus mostrou o nome, se eu não me engano, e ela foi procurar no mapa, na internet, e nos encontrou aqui. Meu Deus! Meu Deus! E nós temos, esse é o segundo caso, de alguém que nunca tinha ouvido falar da Zoe, Deus mostrou, e a pessoa veio e está aqui entre nós. Então, não sei se essa irmã vai se constranger, se eu pedir para ela ficar de pé. Se você não fosse constranger, você já faz um movimento com a sua mão. Se você não fizer, eu vou entender que você dá mais quietinho e não gostaria que a gente lhe desse os bem-vindos. 1, 2, 3. Ah, tá. Então, fica de pé. Como é seu nome? Vanusa. Vamos dizer juntos. Vanusa, seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus e que Ele cumpra o propósito dele na sua vida. Deu para decorar? Vamos lá? 1, 2, 3. Vanusa! Seja bem-vinda em nome de Jesus. E que Ele cumpra o seu... na sua vida. Amém! E se há mais irmãos que nos visitam, sejam também muito bem-vindos. Que o Senhor cumpra e estabeleça todo o propósito que Ele tem para você. Amém? Então, agora vamos orar. Vamos orar. Duda ainda não solta, que a gente ainda está orando. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos entregar a Ti todo o culto que viemos aqui prestar. A nossa adoração, o nosso louvor, os nossos recursos, a nossa entrega de coração. Nós entregamos a Ti como oferta viva em Teu altar. Nós entregamos os dízimos, as ofertas, não como quem entrega algo constrangido ou por medo. Nós entregamos como expressão do nosso amor a Ti. Nós entregamos a nossa adoração. Ah, Senhor, nós entregamos tudo. E nós queremos Te clamar que as sementes que entregamos nessa noite, essas sementes venham a multiplicar para além das nossas vidas. Ó Deus, em nome de Jesus, com outras vidas Te amando como nós. Nós queremos clamar ainda que o Senhor conceda toda multiplicação aos recursos financeiros, para que venhamos a realizar tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações. Pedimos que Tu continues sendo esse muro de fogo que nos cerca, que nos livra, que nos protege e que nenhum tipo de dardo ou seta inflamada do maligno nos alcance aqui. Mas se o inimigo ousar lançar contra nós, que elas queimem no Teu muro de fogo que nos protege e que nós estejamos aqui completamente cercadas, protegidos, em descanso para ouvir a Tua voz, para continuar ouvindo a Tua voz, para continuar recebendo o que vem de Ti para as nossas vidas.
Que em nome de Jesus, Pai, cada um de nós, a nossa mente, o nosso coração, seja um solo fértil, onde a semente da palavra que será semeada encontrará um lugar fértil para brotar, florescer e frutificar a 100 por 1. E que os frutos sejam para a tua honra e para a tua glória, alegrando o teu coração. Nós assim te oramos, em nome de Jesus. E se você orou, você diz? Amém, amém. Então, a gente tem nesses meses, eu tenho pregado uma série, e essa série tem como base o livro de Atos. E a partir de Atos, eu tenho observado, junto com vocês, o desenvolvimento da igreja cristã. A igreja cristã nasce a partir de Jesus e ela se desenvolve a partir de um ministério apostólico que foi estabelecido pelo próprio Jesus que gerou a igreja. Desde abril eu estou vindo nessa série com vocês. E hoje eu acredito que ela encerrará. Hoje eu acredito que a gente fecha um ciclo para começar um outro. Então eu queria que você estivesse muito atento, permitindo que o Senhor continue a falar o que ainda precisava ser abordado para o fechamento dessa série. Se você que está em casa ainda não assistiu, você pode acompanhar no nosso canal do YouTube, Comunidade Cristã Zoe, no meu canal do YouTube, é Diomari Nóbrega Oficial, no podcast que eu tenho ali no Spotify, é Diomari Nóbrega, mas não deixe de acompanhar, porque você certamente será edificado. Você em casa, eu já assisti, vale a pena voltar novamente. Essa semana eu recebi o testemunho de um rapaz que não é da Zoe, e ele me agradecia, e ele dizia, olha pastora, eu tenho acompanhado a série, e eu volto, e eu com um caderninho vou anotando, vou pontuando, meu Deus, como está sendo importante para o meu crescimento, e eu quero lhe encorajar, continue realizando. Então, vocês têm recebido aqui em primeira mão, recebam como um alimento sólido para as suas vidas. Amém? Nessa busca por entender o desenvolvimento da igreja cristã, nós também avaliamos algumas nuances do ministério apostólico e da mentalidade, do que estava na mente desses apóstolos, como eles foram comissionados por Jesus e como eles deram continuidade à missão que era de Jesus. Como eles deram continuidade à missão que Jesus havia recebido do Pai e que Jesus havia passado para esses apóstolos junto com seus discípulos, como eles deram continuidade. Isso tudo está registrado no livro de Atos. E se vocês lembram, como eu comecei aqui, Atos inicia com os apóstolos na presença de Jesus. O livro de Atos é um livro que o iniciozinho dele, no primeiro capítulo, os apóstolos estão com Jesus. E os apóstolos vão receber de Jesus as instruções. Diga, eles receberam instruções na presença. Tudo o que iria ser feito por eles, como eles viveriam, como seria desenvolvida a sua missão, como a igreja cristã ia nascer e se desenvolver, tudo veio a partir da presença deles diante de Jesus, que lhes deu instruções. Então, a gente vai voltar um pouquinho lá em Atos 1. Eu vou terminar, mas agora eu quero voltar lá no início, porque tem algo ali que é fundamental para tudo que eu vi nesses meses. E Atos 1, a partir do verso 1... Lucas diz, em meu livro anterior, Teófilo, eu escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado aos céus. Mas olha só, antes de ser elevado aos céus, o que tinha acontecido? Depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos. Jesus, antes de ser levado aos céus, primeiro ele esteve na presença dos apóstolos para lhes dar instruções. Jesus tem instruções para liberar. Para quem? Para aqueles que estão dispostos a ser os seus discípulos e realizar o que ele deseja que realizem. A missão, amados, não é nossa. Não é para nós.
Não é para resolver alguma demanda que nós temos. Não é para que a gente tenha algum desejo satisfeito. Não é para a nossa satisfação. Não é para a gente ter prazer. Não é para a gente ficar bem. Não é para suprir nossas lacunas. Escute, a missão tem dono. A missão é a missão de Deus Pai, que entrega esta missão na plenitude dos tempos para Deus Filho, Jesus Cristo cumprir. E Jesus Cristo, ao cumprir, antes de ser levado aos céus, Ele primeiro vai entregar as instruções da missão, que não é nossa, é do Pai, é dele. E agora Ele nos entrega, mas vem dele. Ele dá as instruções, porque Ele está dizendo, sou eu que digo o que deve acontecer. Sou eu que recebi o plano. E o plano eu estou entregando a vocês. Diga assim, eu estou aqui para seguir um plano que não é o meu. Que não é para minha satisfação. Que não é para suprir as minhas lacunas. Que não é para suprir as minhas demandas. Mas é um plano que está no coração daquele que é Senhor, soberano e que tem as instruções a serem dadas. Então eu começo essa pregação perguntando, tem alguém aqui interessado em ouvir as instruções? Porque não é sobre nós. O que é que Ele tem liberado de instruções? E aí em João 20, 21, a Zoe nasce debaixo dessa palavra. A Zoe nasce ouvindo o Senhor dizendo, Jesus dizendo, e está escrito, novamente Jesus disse, já está aí, paz, não está aqui aqui não vai ficar não aparecendo? Tá. Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os... Isso aqui, minha gente, é para a gente já ter isso decorado de trás para frente. Porque desde que nascemos sob esse ensino. É assim como foi enviado. Jesus está dizendo, é assim como eu fui enviado. É assim que eu envio cada um de vocês. É assim como Jesus. Mas eu quero trazer um versículo novo que eu acho que eu nunca trouxe aqui. Está em João 6, verso 57. Em João 6, verso 57, olha o que Jesus diz. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Aqui vai além do envio. De ser enviado como? Aqui Jesus está dizendo, sabe como é que eu vivo? Sabe qual é a causa da minha vida? A causa da minha vida é o meu Pai. Jesus continua e diz assim, aquele que se alimenta de mim, viverá por minha causa. E eu não tenho tempo de abordar o contexto desse texto, mas é quando Jesus está falando e dizendo, vocês vão ter que beber do meu sangue, vão ter que comer da minha carne, vão ter que se alimentar de mim. E os judeus ficam chocados com aquilo, e no final ele vai dizer assim, sabe por quê? Porque eu vivo por causa do meu Pai. E vocês que se alimentarem de mim, viverão por minha causa. Diga, eu viverei. Olha o que é que você vai dizer. Está só repetindo sem pensar? Porque se você está repetindo olhando para o seu celular, você não está nem sabendo o que eu estou falando. Você não está nem sabendo, você não está nem alcançando o que eu estou dizendo. Você vai repetir coisas. Jesus está dizendo, viverá por minha causa. E eu estou perguntando se tem alguém aqui disposto a repetir, assim como Jesus, eu viverei por causa dele. Assim como ele viveu por causa do Pai, eu viverei por causa de Jesus. Uau, coisa radical, não? Tem algum radical aqui? Aquele que enviou é a causa do nosso viver. Será que é a causa do seu? Aquele que nos envia tem o plano e as instruções. Será que o plano da sua vida é dele? Será que as instruções você tem recebido dele? Na presença dele?
Assim como começou a história da igreja cristã sob o ministério apostólico. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam, está lá em Atos 1, eu pulei agora para o verso 4. Não saiam de Jerusalém, a parte das instruções. Não saiam, esperem pela promessa do meu Pai. Jesus tem a instrução, Jesus tem o comando. Você tem ouvido o comando? Depois ele diz, da qual falei a vocês. 5, dentro de poucos dias. Jesus sabe quando, ele tem o quando. Depois ele diz, dentro de poucos dias vocês serão batizados pelo Espírito Santo. Receberão poder. Ele tem para liberar o que você necessita. Ele dá a instrução, ele diz quando vai acontecer, ele tem o quando. E ele diz, olha, eu vou dar o que vocês necessitam. Então ele chega na identidade. Diga identidade. Ele diz, vocês serão. Esse é o verbo que aponta para quem somos. Ele não está falando mais apenas de filhos. Ele está falando de filhos que testemunham. Vocês serão minhas testemunhas. Ele define a nossa identidade. Vocês vão ser o que eu estou dizendo que vocês serão. E então ele arremata dizendo onde? Porque ele tem o comando, a direção, ele sabe quando, ele tem o que nós necessitamos para liberar e ele define a nossa identidade e ele mostra onde essa identidade será revelada. Então ele diz em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. E aí, amados, alguns capítulos depois nós vimos, um capítulo depois, na verdade, Jesus cumprindo a promessa. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. O que é que ele faz? Ele libera o poder. O poder para quê? Para ser quem ele disse que seríamos. Se você tem uma palavra dele sobre o ser, o seu ser, saiba, todo o poder necessário para que isso aconteça virá dele sobre a sua vida. Eu quero ir além. Na verdade, já está liberado. Amados, os apóstolos entenderam esse negócio. Então nós vimos esses meses que eles, cheios de poder, cheios do Espírito, eles obedeceram. Eles se posicionaram para ser quem foram criados e chamados para ser. Você tem se posicionado para ser quem Ele te criou para ser. E você tem se posicionado para o chamado que Ele te chamou, para que você seja conforme Ele te criou. Os apóstolos estavam posicionados. Então, amados, uma vez que eles estavam posicionados, eles testemunharam pregando, eles testemunharam proclamando, eles testemunharam salvando, eles testemunharam curando, eles testemunharam libertando, eles testemunharam operando sinais e maravilhas, eles testemunharam vivendo a vida de Deus através das suas vidas. Você sabe qual é o nome dessa comunidade, desse centro apostólico? É Zoe, vida de Deus. É isso que somos. Somos aqueles chamados que carregam a vida do próprio Deus e que testemunham quem Ele é. Agora, nesse ato de testemunhar, eles foram intimidados. Eles foram perseguidos. E quer estivessem livres ou na prisão, sabe como é que eles permaneceram? Incansáveis, perseverantes, ousados, corajosos, dedicados, inspiradores. E outros discípulos que caminhavam com eles, olhavam para eles, se inspiraram neles. E tem hora que você vê diácono que parece que é apóstolo, operando os mesmos sinais e maravilhas, porque estavam inspirados por esses homens que entenderam quem eram. E entenderam o que carregavam. Ai, amados. Mas tem uma coisa que eu quero abordar nessa última mensagem da série. Por que eles suportaram tudo isso? Você já parou para pensar? Por que eles suportaram chicotadas? Por que eles suportaram prisões?
Porque eles suportaram perseguições, porque eles suportaram insultos, porque eles suportaram fome, escassez, porque eles suportaram inclusive morrer. Sabe por quê? Porque eles tinham uma motivação, que era a mesma de Jesus. Diga, é tudo sobre motivação. Então eu quero voltar tudo que eu vim fazendo esses meses para falar do princípio, do que é o fundamento. É a motivação. Qual é a sua motivação? Porque a deles não era fazer parte de uma grande igreja. Na verdade, naquela época nem tinha igreja. Naquela época a igreja estava se reunindo em casas sob forte perseguição. Cada um estava num cantinho, numa casa, outros ali, outros ali. Não tinha essa mega igreja. Não tinha essa estrutura de igreja que nós vemos hoje, de encher os olhos. Não era sobre fazer parte de um grande ministério. Não era sobre fazer parte do clube da bênção. Vem que a tua vida vai mudar. É emprego, é carro zero, é tudo resolvido. É amor, é causa na justiça ganha. Ao contrário, eles foram injustiçados. Não era sobre o clube da autossatisfação. O que eu preciso desse lugar que me satisfaça? Não era sobre isso. Ao contrário, como eu disse, era muito forte a perseguição. Eles estavam precisando renunciar, sacrificar. Sabe o que era a motivação deles? Eu lhe digo sem medo de errar. Não era sobre eles. Não era sobre eles. E aí basta a gente olhar Estevão em Atos 7. No capítulo 54, no versículo 54, 59 e 60. Ouvindo isso, ficaram furiosos. Rangeram os dentes contra ele. A galera estava irada contra Estevão, esse seguidor de Jesus. Mas Estevão, que estava cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. Os olhos de Estevão não estavam postos aqui, nas circunstâncias aqui, naquilo que podia me trazer de benefício. A motivação dele era o céu. Era o que vinha do céu, era o que Deus, era o que Jesus tinha. Então ele olha para o céu e aí ele vê a glória de Deus. Sabe por quê, irmão? Porque quem tira o olhar do próprio umbigo e olha para o céu, vai ver a glória de Deus. A questão é que não dá para ver a glória olhando só para o umbigo. Vai olhar para o umbigo e vai ver creca, se não estiver bem limpinho. Para ver a glória, tem que olhar para o céu. Ele olha para o céu, ele vê a glória. E sabe quem é que ele vê? Jesus. Jesus está lá, em pé, à direita de Deus. E no verso 59 diz, enquanto apedrejavam Estevão, ele orava, Jesus, recebe o meu espírito. Então cai de joelhos, brada, Senhor, não os considere culpados desse pecado. E morreu. O que fez Estevão morrer apedrejado, intercedendo pelos seus algozes? Senhor, me faz levar esse povo a este lugar de compreensão. Em nome de Jesus, Espírito Santo, testifica. O que fez Estevão morrer apedrejado, intercedendo por quem o apedrejava? Você sabe o que fez? O mesmo que havia feito Jesus fazer o mesmo anteriormente. Porque era assim como Jesus. E como era assim como Jesus, quando Jesus está sendo crucificado, Jesus diz, ali naquele momento da crucificação, Pai, perdoa-lhes, não sabem o que estão fazendo. O modelo era Jesus. O que fez Estevão interceder pelos que o apedrejavam? Foi o mesmo que fez Jesus interceder pelos que o crucificavam. E o que era? Qual era essa motivação? Sabe qual é a resposta? Alguém tem a resposta em uma palavra de 4 letras? Eu já ouvi de alguns. Amor. A-M-O-R. Amor. Jesus amou como seu pai amara. O amor que o Filho Jesus tinha por seu pai o fez assumir e querer viver
aquilo que estava no coração do Pai. Aquilo que fazia o coração do Pai arder. A gente estava numa reunião aqui das pessoas que vão trabalhar no Como Águias. E um irmão, acho que foi Mário, citou um livro. Me corrige, Mário, se eu errei aqui. Diz assim, que o autor falava assim: Senhor, quebranta o meu coração com aquilo que tem quebrantado o teu. Mais ou menos isso, não era? Meu Deus, quebranta o meu coração com aquilo que tem quebrantado o teu. E quando eu ouvi, sabe quando dá aquele constrangido pelo amor? Você diz, meu Deus, quantas vezes a minha oração é: Senhor, me concede o que eu necessito. Senhor, passa de mim este cálice. Ah, Senhor, está pesado demais. Mas aquela mulher estava dizendo: faz com que o meu coração sinta o que está no teu. Meu Deus, assim era Jesus. Não era sobre ele. Não era sobre o que estava no coração dele. Era sobre o que estava no coração do seu Pai. Por quê? Porque ele amava o Pai. Amor foi a motivação que Jesus encontrou no coração do Pai para enviá-lo. E a gente conhece esse versículo de trás para frente, João 3,16. E eu vou querer que a gente fale juntos a primeira partezinha dele. João 3,16. No 3. 1, 2, 3. Porque Deus tanto amou. Não é só porque Deus amou. Ele tanto amou. Amou quem? Todos que o amariam? O que é que você acha? Os bonzinhos? Os fiéis? Os leais? Sabe o que diz a palavra? Que ele tanto amou o mundo morto no maligno. Amou a galera que ia crucificar o filho dele, unigênito. E amou os que iriam apedrejar um discípulo tão fiel como Estevão. E amou quem provavelmente cortou a cabeça de Paulo. E amou aquele que pendurou Pedro na cruz de cabeça para baixo. Ele tanto amou. A palavra diz, Jesus fala, o que eu falei porque eu ouvi do meu Pai. Vocês lembram desses versículos? Eu não tenho tempo aqui para colocar todos. Mas Jesus diz, o que eu falei é porque eu ouvi do meu Pai. Jesus diz, o que eu fiz é porque primeiro eu vi o meu Pai fazer. Jesus ouviu do Pai sobre o quanto o Pai nos amava e amava esse mundo que Ele criou. Jesus viu o Pai amar de tal maneira, Ele viu, a ponto de sacrificar o Filho unigênito por amor. Jesus ouviu, Jesus viu e Jesus veio enviado por amor. E foi por amor que Jesus ensinou. Foi por amor que Jesus realizou. Foi por amor que Jesus se sacrificou. Foi por amor, Ele revelou o mesmo amor que estava no coração do Pai. Porque Ele vivia por causa do Pai, por amar ao Pai. Então o coração dele ardia pelo que o coração do Pai ardia. E então Ele manifesta esse amor do Pai com o seu próprio sacrifício e renúncia. Diga, foi por amor. Mas deixa eu lhe dizer algo. Quando Jesus nos chama, e nos chama a ser como Ele, nos chama para ir como Ele, nos chama para fazer como Ele, nos chama para obedecer como Ele. Você sabe a quem é que Ele apela para tudo isso? Quando Jesus está falando sobre obedeçam. Obedeçam. O Pai tem as instruções, me passou as instruções, eu estou passando as instruções para vocês. Obedeçam, vivam vida de obediência. Sabe a que é que Jesus apela para chamar a gente à obediência? Ao amor.
Essa é a chave dessa pregação de hoje. E é a chave de toda a mentalidade apostólica. E de tudo que a igreja vai fazer e sobre o fundamento sobre o qual a igreja se motiva a realizar. Foi por amor. Jesus apela por amor. É de prove. João 14:15. Jesus está falando sobre amá-lo. Depois você lê esse capítulo. E Jesus vai dizer, se vocês me amam. Se vocês têm pavor de mim. Se vocês querem minhas bênçãos. Se vocês querem ser felizes. Se vocês querem conquistar. É se vocês me amam. Se vocês me. Vire para o seu ouvidinho e diga, se você o ama. Agora vire para você e diga, se eu o amo. Jesus está dizendo, se vocês me amam, obedecerão. Sabe qual é a motivação do obedecer? Do ser como ele, do fazer como ele? É amá-lo. Não é sobre se vocês desejam bênçãos. E não é sobre se vocês temem o inferno. Embora Jesus ensinou sobre o inferno e falou que alguns vão parar lá. Mesmo tendo chamado Senhor, Senhor. O inferno é real, o inferno é abordado por Jesus. Mas quando Ele nos manda obedecer, Ele diz que a motivação do nosso coração não está no que podemos receber. E não está no medo do inferno, no medo do castigo, no medo do que pode acontecer, no medo de perder a bênção. É por amor a Ele. Se vocês me amam. Feche os seus olhos. Diga assim, Espírito Santo, será que eu amo Jesus? Será que esse amor precisa ser reavivado? Será que em algum lugar da trajetória esse amor esfriou? Será que o meu amor por mim é maior do que o amor por Jesus? Ah, Espírito Santo, você me convence e você me conduz à verdade. Me conduza. Tem amor no meu coração pelo meu Senhor Jesus. Tem amor. Eu tenho obedecido porque tem coisas que precisam ser feitas. Eu tenho obedecido por medo do inferno. Eu tenho obedecido porque eu estou querendo muito trazer algo para o meu próprio benefício. Eu preciso que esse amor seja avivado. Eu já te amei alguma vez? Em algum momento foi por amor? Se não foi, eu te peço agora, enche o meu coração de amor por ti. Espírito Santo, enche o meu coração de amor por Jesus. Pelo Pai, enche o meu coração com esse amor. Renova-me em amor. Eu não quero estar aqui por obrigação. Eu não quero estar aqui por religião. Eu só quero estar aqui porque te amo. Eu não quero estar aqui
para receber algo das tuas mãos, diz a canção. Eu não quero estar aqui para compor mais uma canção, diz a canção. Eu só quero estar aqui, porque te amo. Os apóstolos e discípulos se renderam a Jesus porque o amaram. Buscaram ser como Jesus porque o amaram. Amaram aqueles que ele amou primeiro. João 15:9. Em João 15:9 está escrito: como o Pai me amou, assim eu os amei. E aí vem uma instrução: permaneçam no meu amor. Como o Pai me amou, Jesus disse: eu amei vocês, permaneçam no meu amor. E em João 15:21, Jesus diz: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. É como Jesus amou. Eu falo muito sobre propósito, eu ensino sobre propósito, eu acredito que a gente tem que viver a vida de propósito, mas, amado, você sabia que o propósito pode ser maior do que o amor? E se o propósito tomar o lugar do amor ao Pai, e o amor àqueles a quem Ele amou, o seu propósito é maligno. Se o propósito for sobre você, se o propósito for sobre o que você pode conquistar, se o propósito for sobre o que você pode ter de benefício, este propósito está desvirtuado. Se a motivação do propósito não for amar como Jesus, apesar de todos os desafios, apesar de todos os sofrimentos, apesar de todas as renúncias, os primeiros apóstolos e discípulos esforçaram-se para ser como Jesus, esforçaram-se para revelar Jesus, esforçaram-se para liberar o que vinha de Jesus, esforçaram-se para conduzir a Jesus, sacrificaram-se por amor a Jesus e ao mundo que foi por Ele amado. Agora deixa eu lhe explicar, amor a Jesus é amor ao Pai, porque Jesus revela o Pai. Jesus diz: quem me vê, vê ao Pai. Amar a Jesus é amar o Pai. Foi por amor, é por amor, precisa ser por amor. Escute, amado, Jesus não está buscando servos que obedecem e fazem coisas por medo ou por falta de opção. E eu quero repetir que existe uma palavra dura sobre servos que servem de modo negligente ou não servem e tem o inferno como destino. Paulo postou esse estudo e Luciano Subirá está na palavra. Mas se o medo do inferno for o que te move a permanecer numa comunidade, a permanecer vindo para um culto, a fazer coisas, você ainda precisa converter o seu coração. Ou melhor, o seu coração ainda precisa ser convertido. Você foi convencido. E você está só apavorado. Não é sobre viver apavorado. Se você vem aqui porque pastor Paulo vai ficar enchendo teu saco. Se você vem aqui ou você faz qualquer coisa que você faça, seja na sua profissão, seja ministerialmente, porque meu Deus, eu tenho afinal, a minha consciência está doendo. O seu coração ainda precisa ser convertido. Se você vem aqui porque você precisa de um grupo de amigos, o seu coração ainda precisa ser convertido.
Se tudo que você está buscando é um grupo de amigos que não bebe, não fuma, não se droga e que fala de Jesus. Se tudo que você está buscando é fazer parte de algum lugar evangélico, você ainda não entendeu. Na verdade, é mais do que entender, você ainda não sentiu. Ou talvez você sentiu em algum momento da caminhada e deixou de sentir, o amor esfriou. Jesus não está buscando servos. Por isso que ele nos chama de amigos. João 15:15 está escrito: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai eu tornei conhecido a vocês. Jesus nos chama amigos e amados. A amizade pressupõe relacionamento e não medo, sim ou não? A amizade pressupõe relacionamento e não medo. A amizade pressupõe relacionamento e não algo de interesse. Quem aqui quer ter um amigo que só está interessado no que você tem? É amizade isso? A amizade pressupõe relacionamento. Eu fico na presença, é bom ouvir, é bom dar, é bom trocar, é bom alegrar, é bom chorar. Eu tenho alguém para dividir. Jesus diz, eu estou chamando vocês como quem chama amigos. Amigos que serão minhas testemunhas, porque vão ouvir de mim no papo, no face a face, no bate-papo que a gente vai ter. De amigos, ele nos tornou irmãos. Oh, que lindo! No Velho Testamento, a gente ouve sobre o escravo da orelha furada. Mas a partir de Jesus, deixou de ser servo e escravo, é amigo. E depois que ele se entregou, aí a gente deixa de ser amigo para ser filho! Filho do mesmo pai, agora são meus irmãos! Ser cristão é mais do que ser membro de uma igreja. É mais do que fazer coisas para aplacar a consciência ou para conquistar propósito. É mais do que mesmo falar o nome de Jesus. Ser cristão é amar a Jesus mais do que a qualquer outro. Porque é Ele quem vai dizer se você amar mais. Mãe, pai, filho, qualquer um, não é digno de mim. É sobre amor, é por amor. Mas é um amor que é completo, é tudo ou nada. Às vezes eu tenho medo, porque um dia eu tive uma professora no meu mestrado em contabilidade na Federal, que ela disse, Diomari, você é muito extremo. Você é meio tudo ou nada, você vem daqui para cá, você precisa saber que tem um ponto de equilíbrio. Então, quando eu vou dar alguma palavra como essa, eu fico, meu Deus, será que é o meu extremismo? Que eu ainda luto? Mas Jesus foi tão radical em algumas coisas. Foi palavra dele. Se você amar mais o seu filho, se você amar mais seu marido, se você amar mais sua esposa, se você amar mais sua mãe, se você amar mais seu pai, se você amar mais qualquer um que não seja eu, você não é digno de mim. É sobre um amor radical. Não é sobre amar uma igreja. Ou sobre amar um pastor. Não é sobre amar o poder, não é sobre amar dons. Não é sobre amar conquistas, não é sobre amar realização. Ser cristão é amar Jesus mais do que qualquer outro. É viver por causa de Jesus, pois Ele é a revelação plena do Pai. É obedecê-lo porque você o ama. É sentir o que o coração dele sente. Meu Deus, será que a gente está nesse lugar? Meu Pai, porque eu pregando isso para mim mesma, e estou assim, meu Deus, tem misericórdia de mim. Ô Jesus, aquece meu coração novamente. Espírito Santo, coloca, me batiza com um batismo de amor genuíno. E eu encerro falando sobre um pouco do coração de Jesus. Sabe, ter esse coração. O coração de Jesus, ele pulsava para além do amor que ele sentia pelo Pai. O coração de Jesus também tinha o mesmo amor que o Pai sentia por nós. E como ele se manifestou cheio de compaixão.
Mateus 9:36. E eu já estou encerrando, escute só mais um pouquinho. Mateus 9:36 está escrito: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. Quando nós nos dispomos a fazer um como águias, que tira o nosso tempo, que faz a gente jejuar, deixar de comer o que a gente gosta, sofrendo. Eu não sei vocês, mas ontem eu tive um dia de sofrimento, uma coisa inexplicável. Eu acordei com aquela jabuticaba no pé de jabuticaba me chamando. Eu digo, poxa vida, Senhor, já é assim? Depois cheguei pensando naquela picanha na hora do almoço, eu só pensava em picanha, mas sempre doido por picanha. Depois aquele chocolate da Cacau Show, 1000 folhas. Deu meia-noite, eu estava assim, tipo, meu Deus. E por que eu estou fazendo esse jejum? O que eu ganho com isso? E depois eu comecei a pensar, o que os meus irmãos que estão fazendo ganham? Não faz sentido. Esse negócio é doido. Sabe por que é? Doido. Por isso que é loucura da pregação. Porque não é sobre nós, é sobre amar um povo que está aflito e desamparado como ovelha sem pastor. É sobre dizer, eu vou passar meu fim de semana suando, me dedicando, enfrentando o cão se for preciso. Abraçando, liberando uma palavra ali, ralando, pagando para trabalhar. O que é isso? Que loucura é essa? É porque no meu coração pulsa o que está no coração de Jesus, que olhou e viu uma multidão de gente aflita, de gente desesperada, e disse assim, meu Deus, eles estão como quem não tem pastor, eu preciso fazer algo, porque eu amo como o Pai os ama. Quem não tem esse coração cheio de amor não entende. Vai avaliar a agenda. Vai avaliar se me é interessante ou não. Quem não está cheio de compaixão não sofre pela aflição do aflito. Vocês acham que eu estou exagerando? Faz sentido o que eu estou falando? Quem não tem esse tipo de compaixão está preocupado com quanto vai sair do bolso. Ou se já fez demais esse ano, já bati a meta do ano. Mas Jesus estava cheio de compaixão da multidão aflita e desamparada. Agora olha que interessante. Eu fui lá ver o grego dessa palavra, teve compaixão em Mateus 9:36. O grego é, para os nomes vai. Deu para entender? Expressamos o mai. Que quer dizer assim, olha isso, gente. Ser movido pelas entranhas. Ser movido pela compaixão. Ter compaixão. Pois se achava que as entranhas eram a sede do amor. Meu Deus. Alguém pegou a palavra grega quando diz que Jesus teve compaixão? Foi algo que saiu das entranhas dele. Sai daqui por aqueles que estão naquela situação. Das entranhas. Porque se achava naquela cultura grega que o que sai das entranhas é aqui que está a sede do amor. Isso me permite dizer que não é possível dizer que ama sem sentir compaixão. E compaixão, o português vai dizer assim, é compartilhar o sofrimento do outro, é sofrer com os que sofrem. Não é sobre você. É sobre sofrer com os que sofrem. Meu Deus. Jesus encontra Pedro e vai dizer, Pedro, tu me amas? Tem uma multidão de ovelhas que estão sem ter pastor. Pedro, tu me amas? Cuida das minhas ovelhas. Ele vai dizer 3 vezes, Pedro, tu me amas. Ele vai dizer, Pedro, tu me amas. Vocês entendem que é por amor.
Vocês entendem que não é por medo, vocês entendem que não é por conseguir coisas, é por amor. Ele vai dizer, Pedro, tu me amas, eu tenho compaixão de uma multidão aflita e desamparada que está perdida como quem não tem pastor. Vai lá, Pedro, apacenta eles. Pastoreia, cuida. Em Mateus 14, quando sai do barco, viu uma grande multidão, teve compaixão e curou. Sabe por que a gente vai se reunir? 3 dias, 21 dias orando em jejum, reunião toda terça, vai ter vigília sábado, a gente vai passar madrugada em oração, e por aí vai. Por que a gente faz isso? É porque em alguns, o coração está pulsando no ritmo do coração do Senhor, que tem compaixão dos que precisam receber cura. Então a gente não está indo para ali falar de como águias que vai curar, porque a gente está querendo levar o nome de um ministério. É porque nós entendemos que Ele colocou sobre nós uma graça para curar. Curar no físico e curar na alma os aflitos. Em Mateus 15:32, Jesus chamou seus discípulos e disse, eu tenho compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo, não tem nada para comer. Eu não posso mandar eles embora com fome. Eles vão desfalecer no caminho. Meu Deus, tem uma hora que Ele tem compaixão porque estão perdidos, aflitos, não sabem para onde ir. Tem outra hora que Ele tem compaixão porque eles estão feridos, precisam ser curados. Tem outra hora que Ele tem compaixão porque estão famintos. É a dimensão de espírito, é a dimensão de alma, é a dimensão de corpo físico. Em Lucas 7, de 13 a 15, ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu. Diga, se compadeceu. Se compadeceu é ter compaixão. Ele teve compaixão e ele disse, não chore. E então ele se aproxima, toca no caixão. Os que carregavam o caixão param. Jesus diz, jovem, levante-se. O jovem sentou, começou a conversar. E por causa da compaixão dele, o poder de ressurreição se manifestou. E o filho morto foi entregue vivo à sua mãe. Vocês têm noção do que a compaixão pode fazer e realizar? A compaixão abre a porta para a manifestação do poder que ressuscita mortos. Mas quem vive para si mesmo vai passar pelo cortejo e no máximo vai dizer, está atrapalhando meu horário. Por que esse cortejo está aqui? Eu cheio de coisa para fazer. Sai da frente, infeliz. Abra o caminho, porque deixaram vir por essa rua. Mas Jesus viu e teve compaixão. E por causa da compaixão, manifestou o poder de ressurreição. Esse final de semana, nós testemunhamos o milagre da ressurreição. Nós estávamos com uma pessoa numa situação de impossível. E nós começamos a mobilizar pessoas, por favor, orem por ela. Está num quadro que só um milagre. E eu recebi 3 respostas de oração, embora tenham sido muitos a orarem. Mas engraçado, essas 3 bateram. Tem uma pessoa de outra cidade que manda para mim dizendo, eu me coloquei com meu marido para orar por ela. Quando começamos a orar por ela, o Senhor fez a gente gritar, fulana, vem para fora, ressuscita! Mas não é nem parente dela. Não é nem da mesma igreja dela, nem... É de outra cidade. Aí outro irmão disse, eu estava orando, estava aqui clamando, Deus me falou, é ressurreição, porque está atuando o espírito de morte, mas Ele liberou a palavra de ressurreição. Aí tem outra pessoa da madrugada sem dormir, mas que está ali de joelho, não é nem mãe, nem pai, nem nada, mas está ali clamando e Deus diz, profetiza como no vale de ossos secos, vem a vida, o que pensava que estava morto, e a palavra foi liberada. O que faz alguém fazer isso, se não for o coração pulsando com compaixão e amor como tem o Senhor?
Não faz, Romero. Quem é que abre mão do seu sono? Quem é que abre mão do seu tempo para ir orar por quem nem é nada seu? Sabe o que é que faz alguém interceder assim, com um nível de dor pela dor do outro? É essa tal de compaixão. É esse coração que está cheio de amor, como está cheio o coração de Jesus, como viu o Pai e o coração do Pai. Para mim, o ministério de intercessão é o ministério do amor. Todos os outros ministérios são essenciais, muito importantes, mas o de intercessão, meu amigo, acaba se trancar numa salinha, num quarto, botar joelho no chão, ou ficar marchando feito doido, e intercedendo por quem por quem sequer vai lembrar dele, até porque se pudesse apedrejava ele. Isso é amor. É sobre amor. Tem uma hora que Pedro vai olhar para Jesus e dizer, quando Jesus está falando de sofrer, é necessário que eu sofra todas essas coisas. Pedro diz, não, Senhor, tem compaixão de ti. Não, tem compaixão de ti. Sofrer não, assim não. Nós conhecemos qual foi a resposta de Jesus? Arreda, Satanás. Não cogitas das coisas do Pai. Porque sabe qual eram as coisas do Pai? Era que por tanto amar, Jesus precisava sofrer. O que sofreria a ponto de se sacrificar. Sabe como eu termino essa pregação? Dizendo a você que não é possível amar sem compaixão. E não é possível ser discípulo de Cristo genuinamente, sem buscar ser como Jesus, sentir como Jesus, o que implica amar como Jesus. E amar como Jesus é ser cheio de compaixão. Os apóstolos tinham a mente de Cristo, também tinham o coração de Cristo. Eles não só pensavam como Cristo, eles sentiam como Cristo. E foi assim que nasceu a igreja cristã. Alguém acha essa música Porque Te Amo? A igreja cristã nasce. Sabe como, amados? Ela não nasce debaixo de um projeto de ser uma grande igreja. Ela não nasce debaixo de um projeto de receber bênçãos. Ela nem nasce debaixo do medo do inferno. Ela não nasce debaixo da busca de sucesso. Ela nasce cheia de amor. Por Jesus e por aqueles a quem Ele tanto amou. Eu não quero estar aqui, seja na Zoe, seja na minha casa, seja onde eu for, por causa de uma religião. Sou evangélica. E eu não quero fazer coisas para Ele para aquietar minha consciência. Eu não quero me envolver com o que o coração dele pulsa para conquistar alguma promessa de bênção ou de sucesso. Eu quero amar como Ele amou. É por amor. Se não for, você não aguenta ser cristão genuíno. Se não for por amor, você vai atrás de um clube que te satisfaça melhor. Se não for por amor, você vai buscar aquilo que você deseja que aconteça para você. Mas não é sobre isso, é sobre amá-lo. Porque tanto amou, Ele teve compaixão de uma multidão aflita. Como águias é sobre amar, como Jesus amou. Seminário de libertação
É sobre amar como Jesus amou. Vocês têm ideia do que é fazer um seminário de libertação? E passar 4 meses de inferno na terra? De oscilar entre quase morte, quase desespero, quase depressão, quase desânimo, quase tudo, porque você decidiu enfrentar o inimigo, porque viu vidas presas e aflitas. Mas quem não sente o amor no coração como o amor do Pai, não vai se meter nisso. Vai dizer, está errado. Eu quero lá me meter em guerra dos outros. Né? Dizer sim ao chamado do Senhor é sobre amor. Vim aqui ensinar. Ir atrás dos que estão meio fracos e capengando. Atender aqui na clínica, como tantos atendem durante a tarde. É sobre amor, amados. É sobre amor, não é sobre dinheiro, não é sobre satisfação. É sobre amor. É sobre ter compaixão. Sofrer o sofrimento do outro. É sobre amor. Escute essa canção. Eu não quero estar aqui por obrigação. Eu não quero estar aqui por religião. Eu só quero estar aqui porque te amo. Eu não quero estar aqui pra fazer uma canção. Eu não quero estar aqui pra pedir algo de tuas mãos. Eu só quero estar aqui porque te amo. Porque te amo, eu paro todas as coisas. Porque te amo, me prostro diante de ti. Porque te amo,
Sabe o que é estar aqui nessa canção? Não é sobre estar na Zoe. É sobre estar na presença do amado. Adorando, ouvindo o que ele tem a dizer, as instruções. E porque o ama, obedecendo, sacrificando, renunciando, por amor.